Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está assistindo aí essa live aí, live não, né? Esse vídeo, essa videoaula. Seja bem-vindo e vamos começar, tá? Nosso reading, nosso último, tá? Estamos aqui finalizando essa sequência. Então, pela última vez, a gente está gravando essa nova fase aí com textos para a gente debater. Esse é o da página 111. Você que não tem o livro, você que não tem a apostila, eu vou deixar a foto no grupo dessa página para você acompanhar, tá? A partir da próxima aula, a gente vai se reinventar, a gente vai recriar aí, aliás, reinventar não, a gente vai trabalhar os exercícios, porque até então eu apresentei para vocês o conteúdo, né, para vocês praticarem o vocabulário, praticarem a pronúncia, para vocês se ambientarem com cada situação. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar os exercícios que alguns de vocês encaminharam para mim, estudá-los com vocês, corrigi-los, dar exemplos pessoais para vocês em cima de cada um dos assuntos. Então, foram 16 assuntos diferentes, 16 temáticas que foram abordadas, tá? E em todos esses exercícios, o autor fazia um desafio, né? Então, manda para nós. Estamos falando de provérbios, né? De ditos populares. Quais são os seus favoritos? E aí você mandou para nós. Ah, teve um que a gente falou sobre maneiras de cuidar melhor da saúde, não foi? Enfim, foram diversos assuntos que no final você fazia a interpretação do texto, mandava as suas opiniões pessoais, as suas frases criadas aí de cabeça, para que a gente faça a análise e a correção. Então, a partir da próxima aula, ficaremos aí mais umas 2 ou 3 aulas trabalhando essas correções, esses exemplos, tá? Então, eu conto com vocês. Você que ainda não participou, ainda dá tempo de você mandar aí os seus exercícios para mim por WhatsApp, para que a gente possa aí usá-los como exemplo já na próxima aula, tá bom? Então, vamos começar. Hoje é The Truth About Lying, a verdade a respeito da mentira. Não é mentira minha, não é fake news, não sei se você consegue ver aí, é exatamente esse o texto. Então, a mentira, ela é sempre negativa ou em alguns casos ela pode ser bem-vinda. A ética, ela deve nos forçar a falar 100% das vezes a verdade ou algum tipo de mentira, se for por uma boa intenção, é válido. Isso é muito polêmico, né? A religião, o cristianismo, enfim, diz que qualquer tipo de mentira é um desvio, é uma distorção, é algo ruim que vai complicar o homem, né? Diante de Deus e diante das outras pessoas, porque quando você lança uma pequena mentira, você é obrigado a criar uma outra para sustentar aquela, e aí você cria uma rede. Já ouviram esse raciocínio? Mas há quem diga que os psicólogos, as pessoas que estudam comportamento, que todos nós mentimos, nem que seja um pouquinho, em algumas doses, em algum momento do dia, isso vai acontecer. Então é impossível também você dizer que você nunca mentiu ou que você nunca mente. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente equaliza isso? Quem que tá certo? A galera que diz que tudo bem uma mentirinha ou outra, desde que não causa nenhum efeito danoso, ou a galera que é mais radical e diz que a gente jamais deve mentir em momento algum da vida? Quem que está certo? Qual a sua opinião? Vamos ver o que o autor do texto diz? Então é o seguinte, o autor diz assim: Most of us are taught to believe that lying is wrong. A maioria de nós é ensinado a acreditar que mentir é errado. But it seems that everybody tells lies. Mas o que parece é que todo mundo diz mentiras. Not big lies, but what we call white lies. Não grandes mentiras, mas aquilo que nós chamamos de mentira branca, de mentirinha, como a gente fala no Brasil, né? If we believe that lying is wrong, why do we do it? Se nós cremos que é errado, por que nós fazemos isso? Most of the time, people have very good reasons for lying. Na maioria das vezes, as pessoas têm razões muito boas para mentir. For example, they might want to protect a friendship or someone's feelings. Por exemplo, eles podem querer proteger os sentimentos de alguém ou os sentimentos ou friendship ou feelings, então, assim, os sentimentos ou a amizade de alguém. So, when do we lie and who do we lie to? Então, quando nós mentimos e para quem nós mentimos?
A recent study found that the average person lies about 7 times a day. Um estudo recente descobriu que uma pessoa mediana, ou seja, uma pessoa média, ela mente cerca de 7 vezes por dia. Meu Deus. Here are some reasons why. Aqui estão algumas razões o porquê isso acontece. Perdão. A primeira, lying to hide something. Mentir para esconder algo. People often lie because they want to hide something from someone. Pessoas frequentemente mentem porque elas querem esconder algo de alguém. For example, a son doesn't tell his parents that he's dating a girl. Por exemplo, um filho não diz aos pais que ele está saindo com uma garota. Because he doesn't think they will like her. Porque ele não acha que os pais vão gostar dela. Instead, he says he's going out with the guys. Ao invés disso, ele diz que está saindo com os colegas, com os amigos, com os caras. Number 2. Vamos lá. For the reason number 2. Para a razão número 2. Lying to make an excuse. Sometimes people lie because they don't want to do something. For example, someone invites you to a party. You think it will be boring, so you say you're busy. Às vezes, as pessoas mentem porque elas não querem fazer algo. Por exemplo, alguém convida você para uma festa. Você pensa que vai ser chato. Então, você diz que está muito ocupado. Essa é clássica, né? Aquela festa lá que vai ter um forrozinho, você que não gosta, você é roqueiro, ou vice-versa, ou sei lá, vai ter... vai ter um tipo de festa que você não curte, ou você não gosta de festa. Eu sou meio rabugento, raramente eu saio de casa, e quando eu saio eu gosto de ir numa pizzaria, num barzinho, com um amigo, com a minha mulher. Eu não tenho esse hábito, nunca tive, mesmo quando eu era jovem, de festa, de balada, de dançar, assim, não é minha praia. Pode ser a melhor festa que existe, assim, eu não me sinto bem, eu não acho legal, assim, aquele barulheira, e aí para você conversar com a pessoa, você tem que gritar para a pessoa te escutar, porque tá tendo som, e tem gente na mesa do lado também falando alto, aí fica aquele barulho de voz de todo mundo que se mistura, assim. Mano, eu não sei como as pessoas conseguem gostar de festa, eu não consigo. Pode ser a melhor festa, eu prefiro sossego. Então, no meu caso, para não ofender a pessoa que está me convidando para ir na festa dela, quem sabe eu diria que estou muito ocupado. Mas tem, assim, abrindo um parêntese, você não é obrigado a mentir. Você pode dizer que está ocupado e, de fato, você marca algo para estar ocupado. Vamos supor, a minha mãe está me chamando na casa dela, minha família, meus parentes estão me chamando lá faz tempo, fazer uma visita. Márcio, você deu uma sumida, e aí? Aí eu estou ensaiando de ir e nunca vou. Aí um amigo meu me chama para uma baita de uma festa, né? Claro, se nós não estivéssemos na pandemia, senão eu cagueto ele para a polícia, aí nem festa vai ter. Então, assim, não está tendo mais pandemia e tal, e eu sou chamado para uma festa. E eu sei que é uma festa grande, com muita balada, com muita zoeira, e não é minha praia, né? Eu estou devendo uma visita para um parente, sei lá, tá doente, ou tá querendo me ver, tá com saudade, e eu fico enrolando, postergando. O que eu faço? Eu marco com esse parente, falo, eu vou na sua casa então no sábado, pode ser? Passo aí pra gente comer uma pizza. E aí eu dou a resposta pro meu amigo que no dia anterior havia me chamado pra festa. Eu falo, amigo, desculpa, poxa, logo esse sábado eu tenho esse compromisso, né? O meu tio, sei lá, eu falo o nome do parente, tá com tal problema e me convidou para ir lá, e eu preciso ir, porque assim, eu tô muito ausente da minha família e faz tempo que eu não vejo e tal. Ou seja, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, porque naquele exato momento, no dia que eu falei, eu realmente vou na casa desse meu parente. Eu não menti em momento algum, eu só usei uma estratégia para que o meu tempo fosse ocupado naquele exato momento da festa e eu tivesse a opção de fazer essa outra ocupação e dizer que estava ocupado. Uma outra coisa, por exemplo, a gente que é homem, né? Às vezes tem uma torneira que está quebrada, uma maçaneta da porta, né? A mulher, a esposa fica... Quando é que você vai mexer? Quando é que você vai arrumar? E a gente fica postergando, né? Sei lá, final de semana eu vejo, aí passa 5 anos, o negócio está lá com problema ainda. Você pode simplesmente deixar para arrumar
no horário daquele evento que você não quer ir. Aí você fala, poxa, eu vou estar muito ocupado, uma torneira deu problema e minha esposa está mexendo o saco, eu vou ter que mexer nisso daí. E é verdade, porque naquele momento você vai estar fazendo aquilo mesmo. Então eu não vejo essa necessidade de mentir, sendo que você pode usar de uma estratégia que vai ocupar o seu tempo de fato, e quando você disser que não vai por estar ocupado, você não estará mentindo. Eu acho que isso é muito viável, é saudável. E para quem tem um apego religioso, desculpa eu estar abrindo um parêntese tão grande, né? Mas para quem é cristão, evangélico, católico, acho que a maioria né? Eu já tive contato pessoal com vocês, a aula era presencial, eu lembro que tinha o Norival, o Manuel, eu, acho que tinha mais pessoas que frequentam a igreja, né? Pessoas cristãs, o André, né? Tinha o Davi na época, que fazia até teologia, enfim, para a gente que é um ambiente mais cristão, isso é bíblico, né? Quando o Deus ele fala para o sacerdote ungir Davi, o novo rei, foi antes de Davi matar Golias, ele nem era famoso ainda, ele era só um garoto. Deus fala, unge esse menino porque ele vai ser rei. Aí o profeta fala assim, mas eu vou na casa do pai dele, né? Eu vou na casa da família dele para anunciar isso, e o rei atual, que é o rei Saul, vai me matar, vai mandar matar todo mundo, né? Vai chegar lá com os exércitos inteiros e vai detonar todo mundo, porque imagina, tem um rei, né? E é um rei mau, que era o rei Saul, e aí Deus fala pro profeta, ó, esse rei aí não presta, unge um menino lá do vizinho lá, o filho do Jessé, porque ele vai ser o próximo rei. Imagina se esse rei fica sabendo, ele vai lá e vai mandar matar todo mundo. Que história é essa de ungir novo rei? Eu sou rei e quando eu morrer é o meu filho que vai ser, e o meu neto, e o meu bisneto, porque é uma dinastia, né? E estava sendo quebrada uma dinastia ali. E aí o profeta fala, não, Deus, eu não vou fazer isso não, você me desculpa, o senhor pode mandar eu fazer qualquer coisa, mas eu não vou fazer isso não, porque eu vou lá, o rei vai descobrir, ele vai ver a minha movimentação, porque naquela época o sacerdote ele era muito famoso, né? E o Eli era sacerdote, Samuel, acho que Samuel. Ele era muito famoso, onde ele passava, era aquela multidão, com certeza ia chamar atenção e o rei ia querer saber onde ele estava indo, né? Então ele tinha que dar satisfação dos passos dele para o rei. Aí ele fala isso, não, Deus, eu vou lá e o rei vai descobrir que eu estou indo lá e já era, né? Eu vou morrer. Aí Deus fala para ele, Deus fala assim, faz assim, vai lá na casa de Jessé, e Jessé era o pai de Davi, né? Esse homem, esse senhor, e fala que você vai oferecer um sacrifício. E aí você leva a ovelha, naquela época as pessoas, uma forma de cultuar Deus era oferecendo um bichinho, né? Em sacrifício ali da ovelhinha, uma forma de remissão dos pecados, enfim. Aí Deus fala para o profeta, vai, leva um bichinho lá, leva uma ovelhinha para você fazer um sacrifício na casa de Jessé, junto com a família dele e com os filhos dele. Então, Saul vai perguntar o que você está fazendo. Quando o rei perguntar, você fala, eu estou indo oferecer um sacrifício. E é verdade, você não está mentindo, você vai mesmo fazer o sacrifício. O que acontece, Samuel, é que quando você fizer o sacrifício, aí, após o sacrifício, você faz um ritual que você vai estar escolhendo esse novo rei. E disso o rei não precisa saber. Então você falou para ele só o básico, que você ia lá oferecer um sacrifício. E você, em momento nenhum, você mentiu. Você, de fato, fez isso. Só que depois vieram outras coisas ali que o rei não podia saber. Então o próprio Deus orienta o profeta a usar uma estratégia para não precisar falar a verdade, né? Não precisar dar informação, senão ele morreria, mas ao mesmo tempo também não mentiu. Ele falou que ia oferecer um sacrifício e ele ofereceu mesmo. Agora o que aconteceu depois já é outra história, mas ele não mentiu. Então você vê que é bíblico essa ideia de você ter uma estratégia de não precisar e se expor, não precisar correr riscos, não precisar sofrer danos, né? De bobeira, sendo que você não pode mentir, de fato, não é ético, não é cristão, mas você pode ter estratégias que te levam a não entregar os seus segredos para pessoas que às vezes podem prejudicar você, tá bom? Muito bem, desculpem por esse parágrafo, por esse parêntese tão grande que eu abri aqui. Eu achei interessante compartilhar com vocês aí a minha opinião pessoal e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, tá? Vamos continuar, temos mais um tópico aqui, desculpem, eu vou ser menos prolixo, vamos direto agora. Lying to avoid sharing bad news. Sometimes we don't want to tell someone bad news. Mentindo para evitar compartilhar
notícia ruim. Às vezes nós não queremos dizer às pessoas coisas ruins, notícias ruins. For example, you have just had a very hard day at work, but you don't feel like talking about it. Por exemplo, você acabou de ter o quê? Um dia de serviço muito ruim, mas você não está com vontade de falar sobre isso. So, if someone asks you about your day, então se alguém pergunta a você a respeito do seu dia, you just say that everything was fine. Você apenas diz que tudo estava bem. Number 4. Lying to make someone feel good. Often we stretch the truth to make someone feel good. Então, mentir para fazer alguém se sentir bem. Frequentemente, nós esticamos a verdade para fazer alguém se sentir bem. Esse esticar não vai combinar muito na nossa língua. A gente vai usar, a gente vai trocar isso pelo termo, vamos abrasileirar, claro. O termo flexibilizar, concorda comigo? Vai ficar assim, ó. Frequentemente, nós flexibilizamos a verdade, agora sim, para fazer alguém se sentir bem. For example, your friend cooks dinner for you. Por exemplo, seu amigo, sua amiga faz jantar, né? Cozinha o jantar para você. But it tastes terrible. Mas está ruim, o gosto é ruim. Do you say so? Você diz isso? You probably say, this is delicious. Você provavelmente diz, está delicioso. Essa é clássica, essa é difícil, hein? Aqui não tem como usar estratégia, não. E vai falar que está delicioso, uma coisa que está ruim. Então, é complicado. O que você faria? Eu não falaria que está horrível para não acabar com a pessoa, coitado da pessoa, né? Mas também não falaria que está delicioso, não. Eu falaria... eu daria um jeito de deixar claro para a pessoa que está comível, né? Que tá razoável, mas a pessoa precisa treinar um pouquinho. Eu daria um toque, até porque se é seu amigo, né? Quem te chama para ir na casa dela e faz uma janta para você, ou é amigo, ou é da família, ou é parente, alguém que você tem um grau maior de intimidade, né? Então, acho que convém falar, né? Falar, pô, tá legal, mas a massa tá um pouquinho... Próxima vez deixa assar um pouquinho melhor. Tá gostoso, mas assim, põe um pouquinho menos de sal. Você dá uma pontuada naquilo que você viu que tá ruim, né? Até porque raramente a coisa fica horrível a ponto de estar totalmente ruim. Normalmente tem algo, né? Tipo, a comida tá salgada, o feijão tá meio duro, não foi muito bem cozido, o tempero não pegou muito bem. Então, assim, normalmente é quase impossível, assim, só se a pessoa realmente não tiver talento zero, né? Não tiver talento nenhum para culinária. Mas normalmente, até eu que não cozinho muito bem, se eu fizer algo, vai ficar mais ou menos, né? Então você pontua, eu tô falando a minha experiência pessoal, o que eu faria, tá? Eu pontuo, assim, aquilo que dá para melhorar, mas nem por isso eu falo que tá horrível, que tá uma droga, também para não ofender a pessoa. Gente, termina por aqui, foi um texto muito pequeno, eu gostaria muito de ouvi-las a respeito disso, é interessante, é polêmico, é bem bacana. Aqui vem alguns exercícios. O exercício A, read the article, then complete the summary with information from the article. Então, você vai ler o artigo, o autor propõe no exercício A, e vai completar as lacunas com informações que você vai achar no artigo. O exercício B, look at the situations for each example, write the number of the appropriate reason. Então, você vai ter 4 situações, e aí você vai pôr o número de cada uma das 4 situações aí, tem 4 tipos de mentiras, qual combina com cada frase exemplificada, tá? O exercício C, que normalmente é o mais importante, o autor deixa por último os melhores exercícios, né? Diz assim, can you think of other reasons people tell white lies? Você consegue pensar sobre outras razões que levam as pessoas a dizer mentiras brancas ou mentirinhas? What little lies have you told recently? Que pequenas mentiras, que mentiras brancas, como diz no texto, ou mentirinhas, como a gente fala no Brasil, você contou recentemente. Então, quer se abrir conosco? Fala que nós te escutamos, fala que eu te escuto. Então, confessa aí qual foi a pequena mentira, qual foi a mentirinha que você contou recentemente. Dá um exemplo aí para nós em inglês. Se você não conseguir dar o exemplo em português, eu ajudo você a traduzir e a gente faz análise juntos, tá bom?
Então é isso, pessoas. Artigo interessante, artigo tirado da vida real. Esses artigos que a gente discute, que está na última página de cada texto, são tirados de websites, de revistas comportamentais. Alguns são escritos por psicólogos, outros por figuras envolvidas com a sociologia, com a filosofia, pensadores anônimos, enfim, pensadores liberais que não têm formação, mas gostam de ler, de criar teses. Os famosos filósofos modernos, né? Mas na maioria das vezes são pessoas muito inteligentes. Embora o artigo não é assinado, eu imagino que foi escrito, escrito por pessoas experientes, né? Que o autor, isso aqui é Cambridge, né? Então a Universidade Britânica, uma das mais famosas do mundo, não escolheria artigos absurdos para dar para a gente, né? Eles colocaram aqui porque selecionaram aí coisas fáceis que têm a ver com a didática do aprendizado e ao mesmo tempo interessantes para debater e ao mesmo tempo escrito por pessoas de gabarito, pessoas de calibre, tá bom? Então, vamos lá, esse foi o nosso último texto, nosso último ponto de discussão e eu espero receber de vocês um feedback aí para a gente dinamizar bem a aula. Agradeço aí a atenção de vocês, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando a nós e a nossa família. Um forte abraço para todos vocês e bons estudos. Contem sempre comigo, até mais.